A Bíblia aponta para a senda da prosperidade. Mas não é um percurso simples. Essa afirmação pode soar rigorosa, contudo, ela encerra uma verdade que, ao ser assimilada, transforma tudo. Altera nosso modo de orar, de buscar, de agir. Modifica a maneira como encaramos o período de espera e modifica até nossa percepção sobre o sofrimento. Porque sim, prosperar é bíblico. A promessa divina sempre incluiu abundância, multiplicação, fartura. O Salmo 23 principia com: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Não é meramente poesia, é predição, é orientação. Contudo, o mesmo Deus que assegura o "nada me faltará" é quem permite desertos, é quem avalia o coração antes de conceder a bênção. É neste ponto que muitos se extraviam. A maioria almeja o milagre, mas poucos suportam o processo. Desejam a colheita, mas recusam a poda. Querem assentar-se à mesa, mas evitam o vale. Ocorre que o vale faz parte da trajetória. A mesa preparada no Salmo 23 surge após o "ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte." Napoleon Hill proferia: "A força de vontade é o ponto de partida de toda a concretização, mas o que fortifica a vontade? O propósito." E é aí que Viktor Frankl intervém. Quem possui um porquê, enfrenta qualquer como. A Bíblia não apenas indica um destino de prosperidade, ela edifica um caminho passo a passo, onde cada provação tem a função de moldar o caráter. E prosperidade sem caráter é destruição, disfarçada de bênção. Você pode até obter riquezas por atalhos, por esforço próprio ou por vias questionáveis, mas se o seu interior estiver fraco, o êxito o esmagará. É por isso que Deus não antecipa promessas. Ele prepara primeiro. Ele trata, lapida, reconstrói. Ele ensina a ser forte. Essa é a verdade que poucos anseiam escutar. Deus não concede vitória a quem ainda não possui estrutura para sustentá-la. Ele não prospera com base na súplica, ele prospera com base na preparação. E a preparação quase sempre dói, pois ela revela tudo o que precisa ser removido antes que a bênção adentre. É por isso que a frase "terás a vitória, mas antes te ensinarei a ser forte" deveria estar gravada no coração de quem está clamando por mudança. Deus está mais interessado no que você está se tornando do que naquilo que você está solicitando. O processo é a resposta. A espera é parte da lição. A dificuldade não é a ausência de bênção, é o ensaio da responsabilidade que a acompanha. James Allen escreveu: "O homem é aquilo que pensa, e se isso é verdade, e é, então, a pobreza mental é a raiz da carência material. Um coração confuso jamais será um bom administrador. Uma mente desorganizada não sustenta a liberdade financeira. A prosperidade inicia no invisível, na mente, na fé, na intenção. Somente depois ela se manifesta externamente. Por isso, a pergunta genuína não é: Deus, quando vai me abençoar? Mas sim: Senhor, o que o Senhor ainda está me ensinando, enquanto eu aguardo? Essa mudança de mentalidade altera tudo. Remove o foco da ansiedade e o direciona para a maturidade. Tira a pressa e planta propósito. A prosperidade bíblica não é um ponto final, é um trajeto, e só prospera verdadeiramente quem aceita trilhá-lo. A Bíblia está repleta de promessas, mas cada promessa é envolvida por um princípio. Obedeça ao princípio. Experimente a promessa. Desvie-se do princípio, e mesmo que conquiste algo, não será bênção, será um fardo. Por isso, a obediência precede a prosperidade, não por punição, mas por proteção. Deus sabe o que a riqueza sem preparo pode ocasionar. Ele já presenciou, ele já impediu e continua impedindo por amor. Você não está sendo castigado, você está sendo moldado. E isso é graça, isso é favor. Porque quem é moldado por Deus recebe algo que o dinheiro jamais compra. Estrutura para permanecer firme, mesmo quando as adversidades aumentam. E as adversidades aumentam. Quanto mais alto você ascende, mais pressão advém.
Por isso, Deus forja em silêncio aquilo que o sustentará no palco. Agora, se esta mensagem ressoa com você, se o seu coração está neste percurso mesmo que árduo, comente aqui. Eu não desisto do processo. Vamos crescer juntos com fé e constância. Deus está te preparando. E quando Ele finalizar, você não apenas prosperará, você sustentará a prosperidade sem se perder nela. Você suplicou por prosperidade, Deus ouviu. Mas em vez de lhe dar dinheiro, Ele começou a trabalhar em sua mente. Em vez de abrir uma porta, Ele fechou algumas. Em vez de acelerar sua vida, Ele o desacelerou. Isso não é punição, é alinhamento. Porque antes de Deus lhe entregar uma terra prometida, Ele o ensinará a caminhar no deserto sem queixas, sem murmurações, sem dúvidas. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, mas não é fácil. E o motivo é simples. O processo o protege de você mesmo. Se Deus entregasse a bênção antes da estrutura, você a perderia. Ou pior, seria arruinado por ela. É por isso que o tempo da preparação parece tão extenso, tão solitário, tão imperceptível. É quando ninguém observa que Deus mais opera, não no que está ao seu redor, mas no que está dentro de você. Lembra-se da frase? Em verdade vos digo, terás a vitória. Mas antes, disse eu, o Senhor, teu Deus, te ensinarei a ser forte. Essa força que Deus ensina não é apenas resistência física ou emocional. É força de caráter, força de decisão, força para renunciar a atalhos, força para dizer não, quando tudo em você deseja dizer sim. Força para ser fiel no pouco. E a Bíblia esclarece: quem é fiel no pouco sobre muito será estabelecido. Deus não edifica riquezas sobre terreno instável. O coração precisa estar curado, a mente precisa ser renovada e o espírito precisa estar firme. Só então, Ele começa a trazer o que já estava prometido, mas aguardando maturidade para ser liberado. Quantas vezes você já orou pedindo mais dinheiro, mas não suportou a pressão da escassez? Quantas vezes prometeu fidelidade, mas abandonou o processo no meio? Deus está ouvindo tudo, sim. Mas mais do que escutar o que você profere, Ele está observando como você reage. Sua reação revela seu preparo. Prosperar não é apenas saber ganhar, é saber manter, multiplicar, distribuir. E para isso, Deus primeiro quebra o ego, porque o ego almeja fama, poder e controle. Mas a prosperidade bíblica possui outro nome: mordomia. Deus não o torna dono, Ele o torna responsável. Tudo o que Ele concede é dele, e tudo o que Ele permite é para um propósito maior. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria financeira. Ele ensina sobre diligência, paciência, generosidade, integridade. Mostra que a riqueza rápida é perigosa, que o esforço contínuo é o caminho seguro. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo apressado acaba na penúria. Essa é a linguagem da prosperidade bíblica. Planejar, agir com constância, ser honesto, ser generoso e, sobretudo, obedecer. Obedecer quando não se compreende, quando parece que tudo está estagnado, quando outros estão avançando e você ainda está plantando. Porque quem planta com lágrima, colhe com alegria. Essa promessa não falha, mas ela exige fé para continuar regando a semente, mesmo quando o solo parece árido. A mentalidade de hoje determina o nível de prosperidade de amanhã. Por isso, James Allen escreveu: o homem é aquilo que pensa, e a Bíblia reforça: como imagina em sua alma, assim ele é. Se você pensa como escasso, vive como escasso. Se você crê que é indigno, sabota-se. Se você repete a si mesmo que jamais sairá do lugar, está profetizando contra o que Deus deseja realizar. Por isso, o processo é tão crucial. Ele não apenas muda sua condição, ele muda sua confissão. A voz de Deus no deserto é suave, mas firme. Ela diz: eu sei o que estou fazendo. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio, Ele está forjando algo. O que você chama de atraso, Deus chama de construção. O que você chama de provação,
Deus chama de fundação. Tudo o que Ele permite tem um propósito, até o que dói. E se a dor for parte do processo que o tornará capaz de sustentar o que você tanto pediu, que assim seja. É melhor passar pelo fogo e sair preparado do que receber algo cedo demais e não saber o que fazer com isso. Lembra-se de José? Teve sonhos de governo, mas antes foi vendido, traído, preso. O que parecia injustiça era treinamento, porque o trono não era para um menino mimado, era para um homem moldado, e quando chegou a hora, nada lhe faltou, nem sabedoria, nem estrutura, nem perdão. Agora, se você está passando por esse processo, se sente que Deus está te preparando mesmo quando tudo parece parado, comente aqui. Estou sendo moldado. Porque essa fase, esse silêncio, esse deserto, tudo isso é parte do plano. E quem suporta o plano vive a promessa. Não é fácil, mas quem não desiste do processo carrega uma recompensa que não se mede em dinheiro, se mede em paz, propósito e permanência. Você não é definido apenas pelo que sente ou pelo que sonha. Você é você e sua circunstância. Ortega y Gasset disse isso com clareza. Eu sou eu e minha circunstância, e se não a salvo, não me salvo. Em outras palavras, você não transforma sua vida ignorando o que está ao seu redor. A verdadeira prosperidade não é fugir da realidade, é transformá-la a partir de dentro. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, mas ela não propõe mágica. Ela ensina princípios. E princípio exige presença, comprometimento, paciência. O que você chama de limite, Deus chama de ponto de partida. E a circunstância que hoje parece aprisioná-lo pode ser exatamente o campo onde Ele o mostrará, que a vitória começa com a administração. Muitos oram pedindo colheita, mas desprezam a semente que já têm nas mãos. Pedem multiplicação, mas não zelam pelo que já foi entregue. Não importa o quanto você sonhe em ser próspero. Se você despreza a realidade onde Deus o plantou, você não está pronto para o próximo nível. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre ser fiel no pouco, porque o pouco é o termômetro do nosso caráter. É fácil prometer dízimo com salário elevado, mas você é fiel com o pequeno? É fácil falar em generosidade com abundância, mas você reparte agora quando parece que não há sobras? Sua circunstância atual é um campo de prova, é o laboratório da sua fé. E só quem aprende a vencer no que parece insignificante é capaz de manter a bênção quando ela for grandiosa. Napoleon Hill discorria sobre o poder de uma mente lúcida e uma meta bem definida. Mas de que adianta sonhar com liberdade financeira se você lida com desorganização com o que já possui? Como você gerencia tempo, rotina, energia, palavras? Porque prosperidade começa com responsabilidade. Deus não prospera a desordem. Ele prospera o propósito. Talvez sua circunstância atual não seja a ideal. Talvez você esteja em um emprego que não ama, em uma casa que não é a dos sonhos, cercado de limitações. Mas ainda assim, ali existem oportunidades ocultas, porque Deus não planta sementes onde não haverá solo. Se você está em determinado local é porque ali existe algo que precisa ser trabalhado em você ou por meio de você. Viktor Frankl sobreviveu a campos de concentração e de lá emergiu afirmando: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude em qualquer circunstância. A Bíblia chama isso de contentamento não como acomodação, mas como força interior. Paulo dizia: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não o impediu de progredir, pelo contrário, o tornou inabalável. Você quer prosperar? Então observe com atenção sua circunstância. O que Deus já lhe concedeu? O que pode ser aprimorado com o que você já sabe? Quem você pode servir com o que você já detém? Não espere por grandes oportunidades para iniciar. Comece onde está, com o que possui, com excelência, fé e constância. Porque a prosperidade não principia quando as coisas melhoram. Ela principia quando você muda sua postura, quando você para de lamentar e começa a planejar, quando você sai da inércia e assume responsabilidade.
Deus não abençoa quem vive fugindo da realidade, mas sim quem enfrenta o presente com fé e ação. E não se iluda, alterar a circunstância leva tempo, mas ela começa a se transformar no momento em que você muda a maneira de encará-la. A mente é a chave, a fé é a força, a obediência é a base, a constância é o método. James Allen proferiu: os homens estão ansiosos por melhorar as circunstâncias, mas relutam em melhorar a si mesmos. Por isso permanecem presos. Isso se aplica a finanças, relacionamentos, propósito. Enquanto você culpar tudo e a todos, permanecerá aprisionado. Mas quando decidir encarar sua realidade como um campo de treinamento, ela se tornará solo, fértil. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade, sim, mas ela exige que você participe do processo, não com reclamação, mas com intenção, não com medo, mas com visão. E essa visão não precisa ser perfeita, ela só precisa ser cultivada. Um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. Se você compreendeu que sua circunstância atual faz parte do plano, comente agora: eu sou responsável pelo meu presente. Isso não é um fardo, é liberdade, porque quando você assume a responsabilidade, Deus expande a capacidade e a partir daí o que parecia pequeno se torna semente. E onde parecia escassez, Ele revela propósito. Você não está estagnado, você está sendo posicionado. E quando a mentalidade se altera, a realidade segue. Prosperar é mais do que conquistar bens. É permanecer íntegro depois de conquistá-los. É manter o coração puro, mesmo com a conta recheada. É caminhar com propósito quando os ventos da abundância soprarem, porque a bênção sem direção torna-se distração, e a Bíblia jamais prometeu uma prosperidade que nos afaste de Deus. Muito pelo contrário, ela aponta para um caminho onde cada avanço aproxima, cada conquista purifica e cada passo revela mais da glória daquele que nos guia. Mas esse caminho, como já dissemos, não é fácil. Ele exige fé, mas não uma fé de fachada, de frases prontas. É a fé que desperta cedo, que continua tentando, que se levanta do chão após cair. É a fé que ora, mas também age, que espera, mas também se prepara, que crê, mas também cumpre princípios. E aqui o ensinamento bíblico é claro: fé sem obras é morta, crer é só o começo. O que transforma é o que você faz com aquilo em que acredita. E quando você realmente crê que Deus deseja vê-lo prosperar, você começa a agir como alguém que está se preparando para isso. Você para de desperdiçar, começa a planejar. Para de procrastinar, começa a estudar. Para de lamentar, começa a agradecer. A mente muda, os hábitos mudam, o ambiente responde, porque o mundo espiritual reconhece atitudes e o mundo natural responde a elas. Mas atenção, prosperidade sem propósito é apenas vaidade. Ela pode impressionar, mas não sustenta. É por isso que Deus faz questão de preparar não apenas suas finanças, mas o seu interior. Porque Ele não está interessado apenas em vê-lo subir. Ele quer que você permaneça no lugar para onde Ele o levará. Quando você compreende isso, percebe que cada lição, cada perda, cada demora, cada aparente desvio, tudo isso foi preparação. Deus não desperdiça a dor, não desperdiça o processo. Ele usa até as pausas para fortificar suas raízes. Você não é o mesmo de antes. E, se não for mais o mesmo, está pronto para vivenciar algo novo. Mas o novo só se sustenta com estrutura interna, a mente fortalecida, a fé alicerçada, a constância estabelecida. É por isso que este momento é crucial, porque agora você precisa tomar uma decisão: continuar sendo apenas espectador da promessa ou assumir o papel de cooperador com Deus na construção dela. A Bíblia mostra o caminho da prosperidade. Agora você sabe que esse caminho é exigente, mas glorioso. Não porque o preenche de bens materiais, mas porque o preenche de sentido. Você não prospera apenas para ter. Você prospera para cumprir um propósito, para ser resposta, para inspirar, para libertar outros com aquilo que um dia você pediu chorando. E esse é o verdadeiro sucesso. Quando sua prosperidade se torna bênção para outros, quando você entende que sua vida não é sobre acumular, mas sobre administrar.
Não é sobre dominar, mas sobre servir. Não é sobre exibir poder, mas sobre espalhar propósito. Hoje talvez você ainda esteja no processo. E tudo bem, porque o processo é sinal de que você está no caminho. E se está no caminho, mesmo que com passos lentos, está em direção ao que Deus preparou para você. Então, receba essa palavra. Você vai prosperar, mas não do seu jeito, do jeito de Deus, no tempo dele, pela mão dele. E quando acontecer, você vai olhar para trás e compreender. Cada dor fez sentido, cada espera teve propósito, cada queda o fortaleceu. Agora é com você. Se esta mensagem falou com você, comente aqui. Eu não desisto do processo. E se você entendeu que prosperidade é caminho, é propósito, é permanência, então compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Curta, inscreva-se no canal e esteja conosco nesta jornada. Porque a prosperidade não é o fim, é o meio pelo qual Deus o usará para tocar vidas, transformar histórias e cumprir promessas. A caminhada prossegue e juntos, com fé e constância, chegaremos longe. Amém.